Boa noite a todos. Me chamo Antônio Carlos e o que estará sendo contado para vocês não sei até onde pode ser verdade, pois para meu avô, que vivenciou essas passagens, ele jura de pé junto que é a mais pura verdade. Bom, vamos lá. Meu avô sempre foi um homem muito ativo, nunca teve parada. Vocês sabem como é. E ele mesmo dizia que se parasse de mexer o corpo, iria ficar doente. Então, quando não estava trabalhando no trecho, estava lidando com as suas pequenas lavouras. Eu tinha lá meus 7 anos, e junto com primos e amigos, sempre estávamos ao seu redor. Quando chegava o final do dia, era só festa, pois sabíamos que depois que ele se assentasse em seu velho caixão de lenha, era só nos agruparmos próximo a seus pés e pedir para que ele começasse a contar seus relatos ou histórias. Quando não era sobre como prender uma bruxa, era sobre o curupira ou a mula sem cabeça. Mas a história a ser contada aqui é sobre o lobisomem. Certa vez, meu avô, conhecido como Senhor Batista, estava em sua casa. Isso já era bem tardinha, e não demoraria para que a tarde desse lugar à noite. Durante os fins de tarde, meu avô tinha como de costume receber seu Ito em sua casa, que era o seu melhor amigo e também o seu compadre, para tomarem umas cuias de chimarrão e terem aquele dedo de prosa. Diz meu avô que aquela noite, depois das 9 horas, eles já estavam certos de saírem para a mata. Já era de costume deles saírem para caçar à noite. E como ele sempre nos ensinou, só se mata o que se come. Se não for para alimento, não mate, pois é pecado. Enquanto meu avô limpava a sua espingarda pica-pau na cozinha de sua casa, ele conta que o clima era bastante frio, e como ele morava mais para uma região de mata, era possível ver a serração começando a ganhar força. E não demorou muito para que ele viesse a ouvir o seu compadre chamar por 3 vezes. A primeira vez ele ouviu-o chamar: Batista! E ele retornou dizendo: Entre, compadre, a porta está somente encostada. A segunda vez ele ouviu novamente o chamarem: Batista! Em seguida ele também ouviu o portão ranger e se abrir, mas ninguém chegou à porta de sua casa. Então, quando ele ouviu-o chamarem por uma terceira vez, ele não falou mais nada. Somente se levantou de sua cadeira, colocou a pica-pau sobre a mesa e caminhou até a janela da cozinha. Ele conta que no mesmo momento em que abriu a janela, olhou por entre a serração que ainda estava baixa. E quando mirou seus olhos no portão, ele viu um vulto negro parado do lado de fora do portão. Esse vulto usava um velho chapéu de palha. Então, no momento em que meu avô correu até a porta e acendeu a luz, esse vulto, antes de sumir e se misturar com a neblina, o saudou colocando a mão sobre o chapéu e balançando a cabeça em sinal de concordância. Tão logo isso aconteceu, aquele vulto negro se dissipou no ar e se misturou com a serração que tomava conta do lugar. Passado tudo isso, meu avô já tinha fechado a porta e retornou para a cozinha. Muito pensativo com os seus botões, ele pensava: nem vou contar para o compadre o que acabou de me acontecer, pois ele vai me chamar de louco. Depois disso, seu compadre chegou, e não demorou muito para que colocassem as tralhas em uma velha carroça e seguissem o seu rumo. Durante todo o caminho, a velha bomba de chimarrão passava de mão em mão. Como meu avô nunca bebeu em sua vida, o chimarrão naquele momento era o melhor cobertor de orelha que poderia se ter. Depois de começarem a fazer uma pequena trilha que existia em meio à mata, meu avô e seu compadre notaram que o cavalo que puxava a velha carroça estava um pouco arredio. O cavalo balbuciava
e balançava a cabeça de um lado para o outro. Para meu avô, ver seu cavalo fazendo aquilo era um mau presságio. Já não bastava a aparição no portão de sua casa. Agora seu cavalo, que sempre obedeceu os seus comandos, estava arredio e assustado. Como ele mesmo nos conta, parecia que o Seno estava nos avisando que o que estava à nossa frente não era coisa boa. E para piorar, por um momento, meu avô e seu compadre viram que o cavalo fazia força para andar para a frente, mas a carroça não se movia. Foi então que seu compadre inventou de olhar para trás da carroça, e o que ele viu o deixou sem palavras. Existia um homem de baixa estatura segurando a carroça com apenas um de seus braços. De tanto insistirem para o cavalo puxar a carroça, no momento em que meu avô olhou para aquele ser, ele acabou a soltando. Mas antes, ele balançou a sua cabeça em sinal de negatividade. E quando soltou, meu avô e seu compadre acabaram notando que os pés daquele ser era virado para trás. Então, na direção que ele corria, se fosse para segui-lo, jamais o acharia, pois suas pegadas apontavam que ele tinha ido em uma direção e, na verdade, ele tinha tomado outra. Depois de mais esse susto, meu avô apertou o freio da carroça e perguntou para seu compadre se ele achava uma boa ideia continuar e ir até o local onde ficariam para caçar. Então o seu compadre falou que meu avô não se preocupasse. O que eles tinham acabado de ver era a Capora, uma entidade protetora das matas, e que não deviam se preocupar, pois matariam somente o necessário para ter carne para acompanhar suas refeições. Então continuaram o caminho. Depois de alguns minutos andando pela mata, chegaram até uma velha casa de taipa, que foi feita por eles mesmos, já com a intenção de abrigarem do frio e também da chuva. E depois de deixarem Seno amarrado em uma árvore próximo à casa, foram até o local de costume, carregando somente as espingardas, pólvora e chumbo. Tão logo chegaram em uma grande clareira, meu avô e seu compadre já tinham até a árvore certa para ficarem. O local já estava sovado com o resto de comida. Seu compadre também tinha levado um balde com vísceras de porco, para chamar a atenção dos animais que seriam abatidos. Tudo ficou posicionado em pontos estratégicos. Meu avô cuidava da saída da mata e seu compadre da parte por onde os animais iriam entrar no carreiro e passar por eles. Mas, para surpresa de ambos, não demorou muito para que a cerração não os possibilitasse ver o chão que existia abaixo deles. E com isso, acabaram se acomodando sobre os galhos que estavam, mas não demorou muito para que notassem que alguma coisa de pelos ralos andava abaixo deles. E foi no momento em que tanto meu avô como seu compadre colocaram a pólvora na boca da espingarda que meu avô passou a ouvir grunhidos do que estava abaixo deles. Então meu avô fez sinal para ficarem em silêncio, pois nem ele e nem seu compadre sabiam que animal estava a revirar todo o local. E foi em um pequeno descuido de meu avô que acabou deixando um pequeno canivete que ele carregava em sua cinta cair. Eles acabaram vendo que o que estava abaixo deles era um lobisomem. Aquela fera tão logo os viu se colocou em pé e começou a se jogar na árvore que eles estavam. Meu avô conta que não existe coragem e tão pouco valentia quando acontece de ficar frente a frente com essa criatura. A única coisa que se passa pela cabeça é um filme de boa parte da vida e a certeza que vai morrer. Então, depois de tantas investidas para tentar derrubá-lo, a criatura acabou ouvindo Seno, o cavalo de meu avô, relinchar. Então a criatura no mesmo momento correu em direção à casa de taipa. E foi naquele momento que eles resolveram carregar as suas espingardas e irem até a casa. Enquanto voltavam pelo carreiro, conseguiram ouvir a agonia do cavalo
e quando se aproximaram, eles não acreditavam no que estavam vendo. Aquele ser parecia um homem muito magro, de pernas alongadas e tortas para trás, braços longos e deformados, e tinha as unhas enormes. Mas o que mais chamou a sua atenção era a cabeça da criatura, que parecia ser com a cabeça de um grande cachorro nanudo. O cavalo lutava para manter o lobisomem longe, desferindo coices, e a fera investia ataques sobre a anca do cavalo, que estava toda cortada e completamente vermelha de sangue. Foi então que tanto meu avô como seu compadre resolveram tomar uma atitude e abriram fogo na direção da criatura, que acabou recebendo sobre suas costas 2 saraivadas de chumbo grosso misturado com sal. No mesmo momento em que recebeu os tiros, a criatura se ajoelhou de dor. Meu avô conta que de cabeça erguida o lobisomem olhava para cima e urrava de dor, e antes mesmo que eles carregassem as suas espingardas novamente, a fera correu para a mata. Acredite se quiser, meu avô conta que jamais voltariam àquele horário da madrugada pela mata, ainda mais com um cavalo que estava com a sua anca completamente ferida. O sangue do cavalo seria um chamariz para muitas criaturas de hábito noturno que poderiam estar ao redor, mas também em sua mente ele acreditava que o lobisomem ainda estava à espreita, esperando o melhor momento para atacá-los. Foi então que tanto meu avô como seu compadre resolveram colocar o cavalo dentro da casa de taipa junto com eles e sair de lá somente pela manhã, tão logo o dia começasse a clarear, e assim o fizeram. O cavalo foi cuidado e curado de seus ferimentos. Meu avô nunca mais retornou àquele lugar. Hoje em dia, meu avô tem plena certeza que a aparição em seu portão e a entidade da mata estavam tentando avisar para que não continuasse com o caminho que faziam, pois o perigo estava à frente. Cordiais uivos a todos. Boa noite.